Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Eu venho refletir na tarde de hoje, aqui no plenário, uma movimentação extremamente importante, cidadã, saudável, que está acontecendo na sociedade brasileira. E Pernambuco, estado combativo, não poderia deixar de estar nesse movimento. Neste momento, 1.108 escolas públicas, instituições de ensino, estão ocupadas por estudantes, professores que não aceitam o absurdo da aprovação da PEC 241, que congela investimentos em áreas fundamentais, sobretudo educação e saúde, pelos próximos 20 anos. Temos aí 84 universidades brasileiras também ocupadas. Em Pernambuco, 4 unidades do Instituto Federal estão também ocupadas. Unidades de Olinda, Uricuri, Pesqueira e Recife. 3 universidades estão ocupadas. As unidades de Palmares, da UPE, unidade de Petrolina, Mata Norte e Recife. Da UFPE, as unidades de Vitória e Recife. E da UFRPE, as unidades de Recife e Serra Talhada. Não é à toa que essas instituições estão ocupadas e que esta população está, neste momento, lutando pelos seus direitos. Nós temos aqui vários prismas para fazer uma análise sobre isso que está acontecendo. Um deles é a ilegitimidade do governo federal para implementar medida de tamanho alcance. Um governo ilegítimo que já está mais do que comprovado que conseguiu alcançar o poder a partir de manobras espúrias que tinham o objetivo único de solapar a nossa democracia e trabalhar em prol de interesses não republicanos. Existe um outro prisma. O atual Congresso Nacional não foi eleito, também não tem legitimidade para legislar com tamanha profundidade, porque essa emenda constitucional, a 241, ela inverte um paradigma que foi escrito numa Constituição. Nós temos um Estado social no Brasil. Nós temos um Estado que diz que a sociedade brasileira consertou um contrato social onde todos pagam os impostos para que mesmo os mais miseráveis tenham acesso a um mínimo de dignidade. E o que está se fazendo com a PEC 241 é estabelecer que a gente deixa de ter uma Constituição com um viés de Estado social para ter uma Constituição com um viés liberal. E nós não podemos aceitar isso. Que o povo seja chamado a se posicionar com relação a isso. Os deputados federais de Pernambuco, os 19 que votaram a favor dessa PEC, não foram eleitos recentemente para diminuir investimento em educação, para sucatear a saúde. Não fizeram campanha dizendo para a população de Pernambuco que iriam votar ao lado de um governo golpista para congelar por 20 anos os investimentos em saúde e educação do nosso povo. Esses deputados deveriam ter a decência de vir ao nosso Estado e estabelecer um plebiscito para que o povo diga se nós vamos congelar investimento em educação e saúde por 20 anos, ou se nós vamos congelar o salário de juízes e de deputados por 20 anos. Porque é disso que se trata. E não me venham com a conversa de que o dinheiro vai ser o mesmo, de que nós estamos atrás de racionalidade e que vai caber ao Congresso Nacional manter os investimentos em educação. É essa classe política que deixou o nosso país abandonado
enquanto resolveu investir em estádios de futebol. É essa classe política que abandona a população, os hospitais, as escolas, enquanto aprova orçamento para fazer obras desnecessárias. E foi por conta disso, por conta dessa classe política antirrepublicana, que se inscreveu na Constituição, que nós precisamos ter um Estado social, e nós não podemos agora retroceder e dizer que os investimentos em educação e saúde vão depender da boa vontade desses políticos. Porque se tivessem decência, a primeira coisa que faziam era congelar os seus salários por 20 anos, para que tivesse um efeito cascata, para que os deputados estaduais também não pudessem ter aumento, para que os vereadores também pudessem ter aumento. Mas isso não acontece. Estão colocando em risco os investimentos em educação, e é por isso que todas essas instituições estão ocupadas. E eu falo isso exatamente no dia em que um jovem morreu, mais um, na Funase de Timbaúba. Até ontem eram 3 que foram assassinados numa rebelião. O que estava hospitalizado morreu, são 4. Nos últimos 5 anos, são 33 jovens que o Estado recolheu para o seu sistema de reeducação e não conseguiu cuidar, não conseguiu reeducar. Esses jovens foram devolvidos para suas famílias, trucidados, queimados, incinerados, sem a cabeça. E essa PEC 241, deputado Océsio, é a garantia da perpetuação desse Estado miserável que a nossa população, sobretudo a população pobre do nosso Estado e do nosso país, está submetida. Então eu estou aqui fazendo um apelo a este plenário, para que a gente estabeleça no mínimo uma pressão sobre o Parlamento Federal. Agora no Senado, nós tivemos apenas 6 deputados que tiveram a consciência de votar contra esse absurdo. Mas é necessário que a gente retire educação e saúde dessa medida esdrúxula, desta medida antirrepublicana, antidemocrática. Educação não é gasto, educação é investimento. E o nosso desafio é avançar, é construir uma racionalidade para que a gente faça o investimento na principal infraestrutura que garante o desenvolvimento do país, que é a infraestrutura nas pessoas. Investir na nossa juventude, investir nas nossas crianças, e nós não podemos economizar isso. E eu falo isso com a convicção de quem tem certeza de que nós não podemos apostar na liberalidade de deixar essa responsabilidade na mão dos deputados federais, de que eles vão ter consciência de que é muito mais importante investir em escola do que investir em Copa do Mundo, que é muito mais importante investir em educação do que investir em Olimpíada, gastando bilhões e bilhões e bilhões. Nós não podemos confiar. Faço esse apelo, estou protocolando na casa um voto de repúdio a essa PEC 241. É uma PEC que desconstrói a nossa cidadania. O nosso mandato vai estar a serviço desse combate. Nós vamos conversar com os senadores, vamos estar junto com a população nas ruas, porque eu fui um dos que ajudei a construir essa Constituição. Ainda muito jovem, garoto, mas estava nas ruas defendendo que a gente escrevesse ali, deputado Océsio, que nós iríamos ter um contrato social onde diz o seguinte: mesmo aquele trabalhador mais humilde que ganha um salário mínimo, ele vai pagar imposto. Ele vai pagar imposto sobre o consumo, no gás de cozinha que ele compra, no pacote de cuscuz que ele compra, na conta de água, na conta de luz, está ali o imposto.
para que a coletividade do Estado se responsabilize pelo mínimo da sua dignidade humana. Transporte, segurança, moradia, educação, saúde. Isso não é favor. Isso é garantido a partir de um contrato social que mesmo o mais pobre dos brasileiros tem direitos, não porque é um favor, repito, porque ele paga imposto. Mesmo um mendigo mais miserável que seja, quando pega algumas moedas num cruzamento e vai comprar uma garrafa de água, ele está pagando imposto. Ele não tem a sua cidadania reduzida. E o Estado brasileiro tem a obrigação de assisti-lo para procurar garantir o mínimo da sua dignidade de pessoa humana. Muito obrigado, presidente.